de serviços registra a terceira alta em 4 meses. E pela primeira vez em 20 anos, euro e dólar têm o mesmo valor. E você vai ver também. Combate ao incêndio no centro de São Paulo já passa de 40 horas. Governo federal cria serviço para denunciar postos que não informarem a redução do ICMS nos combustíveis. Croácia é o 20º país a ingressar na zona do euro. Veja as primeiras imagens coloridas do super telescópio James Webb. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, uma ótima tarde para você também, Kleber Werneck. Muito boa tarde, Daniela Paris, boa tarde para você que está nos assistindo. E a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta terça-feira. Os serviços avançam em maio na terceira alta em 4 meses. Segundo o IBGE, o resultado coloca o setor mais acima do nível pré-pandemia. Os serviços tiveram alta de 0,9% na passagem de abril para maio. O IBGE informou que esse é o terceiro resultado positivo do setor nos últimos 4 meses. Somente nesse período, o ganho acumulado é de 3,3%. E com o resultado de maio, o setor se encontra 8,4% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Todas as 5 atividades que compõem a pesquisa tiveram resultado positivo, mas o setor de transportes, com expansão de 0,9%, foi um dos que mais impactaram o avanço dos serviços em maio. Com esse crescimento, o segmento recupera uma parte da queda registrada em abril. No ano, os transportes acumulam expansão de 14,9%. De acordo com o IBGE, os serviços de transporte de cargas e tecnologia da informação foram os motores que impulsionaram o resultado de maio. O transporte de cargas, especialmente o rodoviário, além de atender a demanda do comércio eletrônico e do setor agropecuário, também tem sido importante para o setor industrial. E o transporte de cargas atingiu 1,8%, o ponto mais alto de sua série histórica, iniciada em janeiro de 2011. O setor de tecnologia da informação cresceu 2,4% e também atingiu o maior patamar da série histórica. Também houve alta nos serviços prestados às famílias, 1,9%, serviços de informação e comunicação, 0,9%, serviços profissionais, administrativos e complementares, 1%, e outros serviços, 3,1%. E agora há pouco, o Congresso Nacional aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Na Câmara, a LDO foi aprovada por 324 votos a favor e 117 votos contrários. E no Senado, 46 senadores votaram a favor e 23 contra. E olha só, o consumidor agora vai poder informar o posto de gasolina que não exibe o valor do preço do combustível cobrado antes e depois da mudança que barateou o custo. O governo federal divulgou um site para o cliente denunciar o estabelecimento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um portal para o consumidor denunciar os postos de combustíveis que não exibirem o valor do litro do combustível cobrado no dia 22 de junho e o atual. Essa é a forma para que o cliente possa comparar o preço que está sendo cobrado e fazer as contas. No site disponibilizado pelo governo, há um formulário para informar o nome e a localização do estabelecimento, além de uma foto. O objetivo é fazer os donos dos postos cumprirem o decreto, que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro naquela data. A determinação foi imediata, com a exigência de fornecer informações de forma transparente sobre os preços dos combustíveis automotivos. Segundo o Ministério, a intenção é saber se o valor cobrado na revenda aos postos segue a redução do imposto para que o valor final seja repassado ao consumidor. A determinação vale até 31 de dezembro deste ano. Olha, e a Agência Nacional do Petróleo informou que os preços do etanol pelo Brasil caíram em média 4,24% entre a última semana de junho e a semana passada. Em 3 meses, o valor ficou em média
14,23% mais barato. Apesar da redução nos preços, em 12 meses até maio, as vendas caíram 12,72% em comparação com o mesmo período em 2021. E mudando de assunto, pelo menos 6 pessoas morreram em um tiroteio na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Os policiais civis foram alvos de um ataque de criminosos quando estavam a caminho da cidade da polícia. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais foram ao local e houve um intenso confronto que resultou nas mortes de suspeitos. Os feridos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A Supervia chegou a interromper a circulação de trens na estação de Manguinhos, mas o funcionamento já foi retomado. E olha só, já chega a 40 horas os trabalhos de combate às chamas do Corpo de Bombeiros no prédio localizado no centro de São Paulo. O incêndio teve início na noite de domingo e atingiu outros 13 imóveis. Mais de 80 bombeiros já foram mobilizados para o serviço. E a situação por lá está cada vez mais complicada. Agora há pouco, os trabalhos tiveram que ser suspensos. Isso porque o prédio de 10 andares corre o risco de desabar. Nesta manhã, os bombeiros ainda seguiam trabalhando para conter um incêndio em um prédio de 10 andares na rua Comendador Abdo Chaim, número 80, no centro de São Paulo. O fogo teve início no domingo, às 9 horas da noite, no edifício e se alastrou para outros 3 imóveis na região da rua 25 de março. Nesta terça, o trabalho dos brigadistas ficou concentrado no último andar do prédio e em pequenos focos que reapareceram, como na loja de materiais para festas, que ficou completamente destruída. O local tinha muito plástico, madeira e material que pega fogo com facilidade. Por conta do avanço dos trabalhos e da redução dos riscos, algumas ruas do entorno foram liberadas para o funcionamento do comércio. Mais de 40 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam no incêndio com o apoio de 19 veículos de suporte. Segundo uma testemunha, afirmou a polícia, o fogo começou no 3º andar do prédio de 10 andares, onde as salas eram utilizadas pelas lojas da 25 de março como depósito. Os bombeiros afirmam que esse prédio não corre risco de desabar, mas que a Defesa Civil foi acionada e faz a avaliação de todos os imóveis afetados. O prédio onde o fogo começou não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é obrigatório. O documento atesta que um prédio segue as normas de segurança e tem os equipamentos de proteção e combate a incêndios, como alarmes, extintores, hidrantes e saídas de emergência. E veja a seguir, pela primeira vez o euro e o dólar têm o mesmo valor. E você vai ver também as primeiras imagens coloridas do telescópio mais sofisticado feito pelo homem. Nós voltamos daqui a pouquinho. E nós estamos de volta ao vivo, são 13 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta a falar do incêndio que atinge um prédio no centro de São Paulo. O prédio onde teve início o incêndio não tinha alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. E esse caso chamou a atenção dos especialistas para essa falta de fiscalização, principalmente em prédios antigos. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um especialista, o coronel Cássio Roberto Armani, que é engenheiro civil e inspetor predial. Boa tarde, coronel. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. Satisfação poder falar com os amigos da RIT e realmente lamentável, mas esse incêndio que atinge uma edificação, aliás, várias edificações na região central de São Paulo, né? De 40 horas. A gente sempre fala... Desculpe? Coronel, já são mais de 40 horas desse incêndio, né? Como o senhor falou, lamentável. Qual é a maior dificuldade para combater um incêndio de uma proporção como essa? Bom, a dificuldade, ela varia muito de ocorrência, de incêndio para incêndio, mas o que eu posso falar por experiência de carreira é que os materiais estruturais, sejam concreto armado, sejam
a estrutura metálica ou de madeira, requerem equipes que fazem esse tipo de atendimento, uma preocupação especial quanto ao risco de colapso estrutural, que é o que agora preocupa os bombeiros, de modo geral. Neste caso em especial, nós acompanhamos pelas primeiras imagens e notícias, tratar-se de edificações comerciais, onde existe o armazenamento de diversos materiais combustíveis, né, plásticos, papelão, isopor, enfim, toda sorte de material que queima com rapidez e que propaga o fogo rapidamente entre os diversos pavimentos. E é possível verificar que houve sim uma dificuldade do Corpo de Bombeiros em acessar a fachada da edificação, tendo em vista que o edifício mais elevado, o que ainda contém focos, ele é recuado em relação ao passeio público, em relação à rua. Então as viaturas, chamadas viaturas de autoescada, não tiveram a facilidade para poder alcançar com jatos de água essa fachada da edificação. Coronel, boa tarde. Agora é o Kleber Werneck quem está falando. E um detalhe que chamou muito a atenção é que o prédio não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Eu queria saber como é feita essa fiscalização. Há falhas nesse processo? Olha, eu prefiro deixar essa questão para que os integrantes do Corpo de Bombeiros possam responder. Hoje eu falo como engenheiro civil e de segurança do trabalho, mas falando do lado de cá hoje, né, já estou há 4 anos no mercado, nós fazemos votos de que a fiscalização seja cada vez mais intensificada, porque ainda falta, né, de maneira geral no país. Nós conversamos aí, a gente pôde ver que teve um problema técnico, mas nós conversamos com o Coronel Cássio Roberto Armani, ele que é engenheiro e inspetor ambiental. Eu agradeço mais uma vez o Coronel pela informação. E agora vamos ao destaque internacional. Pela primeira vez em 20 anos, o euro alcançou a paridade com o dólar. Entre os motivos está o risco para a economia da União Europeia com um corte de abastecimento de gás russo. Desde o início da circulação, em 2002, a moeda única europeia alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar. A desvalorização do euro frente à moeda norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia pode levar a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve vai aumentar as taxas de juros mais rapidamente que o esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo, que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, que está em manutenção com previsão de interrupção a princípio por 10 dias. Mas governos e mercados estão preocupados que a Rússia possa estender a paralisação por causa da guerra na Ucrânia, exacerbando a crise de energia e levando a economia, de fato, à recessão. Com isso, os investidores privilegiam a moeda norte-americana, que chegou a ser negociada a $1 por euro, na maior cotação em 2 décadas. Um cenário de recessão pode dificultar os planos do Banco Central Europeu, se a instituição quiser mudar a política de juros baixos e passar a subir a taxa para combater a inflação, que agrava a situação. E olha só, ainda falando de economia internacional, a partir de 1º de janeiro de 2023, a Croácia vai trocar a kuna pelo euro, como nós vamos ver agora nessa reportagem. Os ministros das Finanças da Europa aprovaram de maneira definitiva nesta terça-feira a adesão da Croácia à zona do euro a partir de janeiro de 2023. A transição vai começar menos de uma década depois da adesão do país balcânico à União Europeia. It's also an act of inclusion. Moving from being 19. É também um ato de inclusão. Passar de 19 para 20 países é simbólico não somente nos números, é também um sinal de que juntos somos mais fortes e que a zona do euro e o euro em si agem como um denominador comum, um escudo, porque unidos somos mais fortes. As a shield, because united we are stronger. A união da Croácia à moeda comum europeia acontece em um momento de desafios, já que o euro alcançou a paridade com o dólar americano nesta terça, um símbolo das incertezas que cercam a economia do bloco. Para se unir à moeda, a Croácia superou com sucesso as condições rígidas, como manter a inflação no mesmo patamar que os países do bloco e garantir o gasto público sob controle.
Em 2002, 12 países da União Europeia deixaram para trás as moedas tradicionais para adotar o euro. Desde então, outros 7 países se juntaram. A Eslovênia em 2007, Chipre e Malta em 2008, Eslováquia em 2009, Estônia em 2011, Letônia em 2014 e Lituânia em 2015. A União Europeia aprovou um pacote adicional de ajuda à Ucrânia de 1 bilhão de euros. No total, o bloco já enviou mais de 2 bilhões de euros para o governo ucraniano. O pacote adotado nesta terça-feira vai permitir a Kiev cobrir suas necessidades urgentes e garantir o funcionamento da infraestrutura crítica. Os detalhes foram divulgados em um comunicado pelo Ministério das Finanças da República Tcheca, país que exerce a presidência semestral do Conselho Europeu. Em maio, o ministro ucraniano das Finanças, Sergei Marchenko, afirmou que o país precisa de quase 5 bilhões de dólares por mês para manter a economia funcionando. A quantia de 1 bilhão de euros liberada pela União Europeia nesta terça-feira corresponde ao valor proposto pela Comissão Europeia em 1º de julho. Esta é uma iniciativa no valor máximo de 9 bilhões que a Comissão propôs em maio. Mas os estados da UE não alcançaram um acordo sobre como financiar este enorme pacote, o que atrasa sua implementação. Os pacotes de ajuda macrofinanceira são um mecanismo do bloco para ajudar os países vizinhos que enfrentam graves problemas em suas balanças de pagamentos. O FMI calculou o déficit da balança de pagamentos da Ucrânia em mais de 14 bilhões de euros. E olha só, a NASA revelou as primeiras imagens coloridas do espaço, feitas pelo supertelescópio James Webb. O equipamento é o mais poderoso já colocado em órbita. No fundo preto do universo, inúmeros pontinhos coloridos parecem não ser nada, mas são um aglomerado de galáxias conhecido como SMACS 0703, que está situado a 4 bilhões e 600 milhões de anos-luz da Terra. Esta é a primeira vez que nós, humanos, conseguimos ver tão além. E isso só foi possível graças ao telescópio James Webb, o equipamento mais potente já criado pelo homem. Ele é tão potente e grande que somente o seu escudo solar, que é a estrutura que protege da luz e do calor do Sol, tem aproximadamente 23 metros. Ele pode pesar mais do que um ônibus escolar, são mais de 6 toneladas. O telescópio foi lançado no Natal de 2021, depois de alguns anos de atrasos sucessivos, e tem alguns objetivos ambiciosos. Segundo a NASA, ele ajudará a resolver mistérios do nosso sistema solar. E a grande vantagem deste equipamento tão sofisticado é que ele pode trazer respostas para as questões antigas da humanidade. Por exemplo, como surgiu o universo? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com exclusividade com o Adalto Lourenço, que mora nos Estados Unidos e é físico sênior em uma empresa americana, além de ser responsável pela montagem de laboratórios. Ele vai conseguir ver tão longe, mas tão longe, que ele vai conseguir ver como as coisas eram logo no início, praticamente. E daí nós vamos ter uma noção de como o universo teria sido. A minha proposta é que o James Webb vai ver são estrelas e galáxias completas, complexas e perfeitamente funcionais. O James Webb irá olhar para mundos extremamente distantes, investigará as origens do nosso universo e poderá até mesmo explorar o potencial de vida em sistemas planetários remotos. O que nós descobrimos que é... A gente interrompeu agora a nossa programação para conversar com a nossa repórter Maria Clara Leite, que está agora na região do incêndio e vai trazer para a gente mais detalhes. Boa tarde, Maria Clara. Olá, Daniela, Kleber, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente. Nós estamos falando ao vivo, né, o incêndio do prédio da Rua Arão de Duprá, que aconteceu na noite de domingo, atingiu outras 3 edificações. Agora de manhã os bombeiros chegaram a interromper os trabalhos, porque a novidade é que ontem esse prédio não tinha risco de desabamento, mas hoje sim, já são mais de 40 horas de incêndio e a gente tem aqui nas imagens os bombeiros trabalhando arduamente desde aquele momento em que o incêndio começou.
Esse incêndio que teria começado no meio do prédio, segundo informações que a polícia passou para a gente ontem em coletiva de imprensa, né? Um incêndio que teria começado dessa maneira, mas as investigações só poderão ser feitas após a fase de rescaldo. Nesse momento, então, os bombeiros vão tentando conter as chamas e, por causa desse risco de desabamento, várias ruas aqui da região central de São Paulo, região da 25 de março, foram interditadas e a polícia, né, e as autoridades, os bombeiros, pedem para que as pessoas evitem essa região justamente por causa desse risco de desabamento. Mais informações você vai ter ao longo da nossa programação. Daniela. Muito obrigada, Maria Clara. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Até mais.